Uma rede solidária com mais de 15 mil agentes no país. É possível mudar, mas a gente tem que inverter a lógica de que está posta, de que as coisas se resolvem tudo por cima, dentro do nível político, econômico, enfim, mundial. A gente vem apoiando para que elas, a partir do trabalho delas, a partir do reconhecimento da autoestima do trabalho delas, que elas possam sair de outras relações, né, que não é só aquela do trabalho. E apostando em ações locais e comunitárias. Estão buscando um desenvolvimento humanitário diferente do que está posto pelo capitalismo. O capitalismo exclui, por definição já, por seu conceito, ele exclui, e essas outras pessoas buscam uma alternativa totalmente diferente. A economia solidária, ela tem esse diferencial, que não é só o trabalho pelo trabalho, não é só o produzir pelo produzir, o vender pelo lucro, né? Não, é uma forma diferente de trabalhar, porque coloca o ser humano no centro, né? E não o lucro, não só o produto. Coloca a centralidade no ser humano, na pessoa e na vida. O recomeço, né, é isso, é você ter a coletividade, as pessoas que estão ali e aquela disposição que está construída naquele espaço, né, que é a iniciativa que tem para reconstruir o mundo, né? No programa de hoje, o trabalho da Cáritas no Estado fomentando a economia solidária e promovendo o protagonismo de grupos e comunidades. O Sustentar está começando agora. A Cáritas Brasileira é uma entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos, da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário. Atua junto aos excluídos em defesa da vida e participa da construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural. A Cáritas Brasileira, ela está presente em praticamente todos os estados da Federação do Brasil, né? É importante destacar que ela é um organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos, CNBV, mas também ela é uma organização da sociedade civil. E ela tem o objetivo de promover e fortalecer todas as iniciativas da defesa dos direitos das pessoas e principalmente dos mais excluídos, né? Então nós aqui em Santa Catarina também compomos a Cáritas Brasileira junto com a nossa Cáritas Brasileira Regional de Santa Catarina, que tem a finalidade de promover e fortalecer as Cáritas diocesanas, que são as Cáritas que estão lá no território, estão lá nas localidades e que abrange um leque de municípios na sua região. A economia solidária ela é uma das linhas de atuação da Cáritas, né? Uma das prioridades de ação da Cáritas, tanto brasileira quanto a Cáritas aqui regional e as Cáritas locais. E durante bastante tempo, né, a Cáritas já vem trabalhando com a economia solidária no estado. Uma das formas que a Cáritas buscou trabalhar a economia solidária foram através de projetos. Então, nos últimos 4 anos, a Cáritas estruturou um projeto aqui que chama Fortalecendo Experiências de Economia Solidária em Santa Catarina, que a gente chama de Fortes, né? E esse projeto ele aconteceu em 7 regiões do estado. Então aí a gente tem todas as atuações, desde atendimento aos refugiados, imigrantes, economia solidária, gestão de risco e emergência com questão dos desastres naturais, né? Bem como toda a organização também de sustentabilidade dessa rede no estado. Então a gente traz à tona todas essas discussões da defesa do direito e também dessa interação com o poder público para que eu se comprometa com essa perspectiva também de nós estarmos presentes nesses espaços, né? Com forte atuação em todo o estado de Santa Catarina. Enquanto Cáritas Regional de Santa Catarina, a gente está no estado de Santa Catarina há 10 anos.
mas a gente tinha uma atuação através dos mini projetos alternativos, anteriormente a 2006. Esses projetos visavam o financiamento de pequenos empreendimentos, sejam eles de famílias ou pequenos vizinhos que se organizavam para formar um empreendimento. Então ele tinha essa especificidade. A partir de 2006 a gente começou a organizar a Caritas com um leque maior de ação. Esse projeto de economia solidária foi estruturado em 7 regiões do estado para trabalhar os princípios da economia solidária. O que diferencia a economia solidária da outra economia, né? Essa forma de fazer economia, essa outra forma de fazer economia, ela busca fortalecer os grupos produtivos regionais, né, locais, gerando trabalho e renda no local, né, para esses grupos pequenos, produtivos, que não têm espaço muitas vezes no mercado, na sua grande parte, né, não tem espaço. Então busca desenvolver com esses grupos novas técnicas, né, e fortalecer esses grupos que já existem ou grupos que estão surgindo, né, que venham a surgir no estado. Porque a Caritas entende, a própria economia solidária tem esse conceito de ser um desenvolvimento territorial. Fomentando em 3 prioridades básicas para nós e fundamentais aqui no estado. A primeira dela está focada na prioridade do desenvolvimento territorial e sustentável e solidário. Então aí a gente trabalha com a segurança alimentar, com a economia solidária, nesses aspectos. A outra prioridade que a gente vem construindo nesses 10 anos é sobre a defesa dos direitos. Então a gente está participando nos espaços de promoção e defesa de direitos, sejam eles conselhos de economia solidária e artesanato, Conselho da Defesa da Defesa do Direito da Criança e Adolescente, o Conselho de Assistência Social do Estado. A gente está aí também fazendo esse controle social, e também a gente tem essa outra prioridade, que é a sustentabilidade da rede Caritas no Estado, que aí vem toda a mobilização de recurso, a voluntariado, os projetos que também a gente consegue dar conta de todas as ações realizadas no estado de Santa Catarina. Se você busca desenvolver territorialmente esses grupos produtivos, você está desenvolvendo a economia do local, você está gerando renda no local, né? Então, levando em conta que a gente vive numa sociedade que não tem espaço no mercado para todas as pessoas. A gente vive numa lógica excludente, que deixa as pessoas fora do mercado, e elas se organizam, né, para trabalhar, para fazer aquilo que elas sabem, né? Então a gente vem fortalecer esse trabalho, né? Porque os grupos, os empreendimentos econômicos solidários, elas fazem aquilo que elas sabem fazer. Então os grupos produtivos são nas diferentes frentes, na agricultura familiar, na agroecologia, no artesanato, né? Em todas as frentes de produção, existem grupos trabalhando, né, para se manter, para gerar renda, para desenvolver a sua comunidade. Então a Caritas vem com esse projeto para fortalecer esses empreendimentos. A seguir, os projetos que buscam melhorar as perspectivas dos grupos excluídos dos campos sociais, políticos e econômicos. A Caritas busca fomento às iniciativas de economia solidária, segurança alimentar, reforma agrária, entre outras áreas, sempre privilegiando grupos pouco apoiados por políticas sociais do Estado para a melhoria de sua qualidade de vida. É possível mudar, mas a gente tem que inverter a lógica de que está posta, de que as coisas se resolvem tudo por cima, dentro do nível político, econômico, enfim, mundial. Mas isso também é importante, mas as coisas acontecem lá na localidade. Então, há muita mudança acontecendo, há muitas pessoas que estão buscando um processo de transformação, um processo de mudança. É importante entender que a maioria desses empreendimentos que a Caritas acompanha são de mulheres, são pessoas que estavam à margem mesmo, muitas vezes em situação de violência, né, a gente tem grupos em todo o estado, lá no interior, né, às vezes pessoas que estão vivendo uma relação de opressão, de violência doméstica, e vem
nesse momento do trabalho coletivo, uma forma de começar a se libertar disso, né? Então, a gente vem apoiando para que elas, a partir do trabalho delas, a partir do reconhecimento da autoestima do trabalho delas, que elas possam sair de outras relações, né, que não é só aquela do trabalho, mas de uma relação, às vezes, né, de opressão em casa, de violência, de maltrato, ou de não se sentir capaz, ou de não ter conhecimento minimamente de leis que amparam. O recomeço, né, é isso, é você ter a coletividade, as pessoas que estão ali e aquela disposição que está construída naquele espaço, né, que é a iniciativa que tem para reconstruir o mundo, né? Gente pequena fazendo coisas pequenas, né, transformam a sociedade. Então, nós acreditamos nessa perspectiva. Eu acredito muito, né? Eu acredito na organização social, né, na história de militância que a gente tem, né, também enquanto profissional, é um espaço de construir isso, né? Então, e a gestão de risco, para mim, é um espaço importante, né, que é a partir dos cacos que a gente reconstrói a vida, né? Estão buscando um desenvolvimento humanitário diferente do que está posto pelo capitalismo. O capitalismo exclui, por definição já, por o seu conceito, ele exclui, e essas outras pessoas buscam uma alternativa totalmente diferente. Se você ir conversar com pequenos grupos de indígenas, pequenos grupos de catadores que estão se organizando, pequenos grupos de economia solidária que estão se organizando nos seus locais, vocês vão ver que lá acontece a transformação. E lá não está centrado pelos paradigmas da grande globalização, está centrado por outros paradigmas, do bem viver, do respeito à comunidade, do respeito ao próximo, dos direitos constituídos e manter eles enquanto garantia, né? Então, acho que a esperança é isso que nos move de estar propondo novas alternativas à nossa sociedade. A economia solidária, ela tem esse diferencial, que não é só o trabalho pelo trabalho, não é só o produzir pelo produzir, o vender pelo lucro, né? Não, é uma forma diferente de trabalhar, porque coloca o ser humano no centro, né? E não o lucro, não só o produto. Coloca a centralidade no ser humano, na pessoa e na vida. Então, como que a gente consegue gerar renda, como que a gente consegue trabalhar, levando em consideração todas as outras frentes da tua vida, né? A pessoal, né? A relação em casa, a relação em outros, e também a relação no espaço público, né? Porque com o processo da economia solidária se fortalecendo, alguns municípios começaram a se sentir, foram pressionados por esses empreendimentos para que fossem apoiados, né? Então, os empreendimentos produzem, mas onde que eles vão vender? Então vão lá e organizam uma feira de economia solidária para vender o produto. Mas para isso precisa ter apoio, precisa ter estrutura, precisa ter suporte. Minha atuação na Caritas Regional de Santa Catarina começou com um projeto específico, o CEFES, Centro de Formação em Economia Solidária. Eu realizei nos anos de 2013, 2014 e agora 2015, toda a articulação no Estado em formação em economia solidária para gestores públicos, movimento da economia solidária e educadores que trabalharam com o Plano Brasil Sem Miséria. Nessa perspectiva, eu comecei a me aproximar da Caritas, me identificar com esse trabalho da Caritas, por se tratar de uma instituição que promove a defesa do direito, traz à tona a questão dos excluídos na nossa sociedade, para que eles sejam protagonistas dessa transformação social. Eles são os principais focos, mas ainda a Caritas traz um elemento que é o elemento místico, né? Do ponto de vista pessoal, eu me constituí dentro dos movimentos eclesiais, Pastoral da Juventude, a própria igreja, SEBS, todo esse espaço, né? E como que a gente faz isso, né? Como que a Caritas fez isso? Desenvolveu cursos de gestão e viabilidade econômica, que a gente chama, que são cursos para os empreendimentos aprenderem as técnicas de gestão, como que você faz para gerir o seu empreendimento, para planejar suas ações,
para produzir, melhorar o seu produto, para vender o seu produto? Primeiramente, eu acho que a gente tem que tá vivendo um contexto mundial que é um bombardeio que parece que tudo está perdido. Mas eu percebo de que quando você vai lá para as bases, com as pequenas famílias, com as pessoas que são excluídas dessa sociedade, ali mora a esperança. Eu acho que a gente não pode, de maneira nenhuma, tirar a esperança do povo. Se a gente tirar isso, então a história está dada. Mas as pessoas constroem as suas alternativas, mas constroem lá na sua localidade, lá no seu território. E que muitas vezes não são explicitadas pelas grandes mídias, pelos grandes centros, né, pelas grandes universidades. Mas lá está acontecendo a transformação. E às vezes, quando a gente se dá conta de que pensa só numa transformação macro, e não, a transformação acontece lá no micro, lá no local. Num processo de que o próprio empreendimento possa fazer isso sem depender de, às vezes, até outras linhas de gestão que não é bem aquela da economia solidária, às vezes até aquela da economia capitalista, né? Que vai propor ali um empreendimento individual ou até uma disputa entre os empreendimentos. A economia solidária ela vem com uma outra perspectiva, né? De solidariedade, de autogestão, que não tenha um patrão e o resto seja empregado. Não, todo mundo tem plena capacidade de gerir o empreendimento, é dono do seu empreendimento, né? A produção, o processo produtivo e também da comercialização é feito de forma coletiva. Se essa esperança for terminada nesse povo mais humilde, mais excluído da sociedade, provavelmente a gente tem um colapso dessa sociedade. Então eu acho que cada vez mais nós termos iniciativas populares, não politiqueiras, né? Mas no sentido de realmente de transformação humana, de transformação social, acho que a nossa sociedade, o nosso mundo tem possibilidade de mudança, né? A história não terminou, acho que a gente está em construção dela ainda, a gente busca outras alternativas e eu acho que a gente encontra caminhos, né? A gente tem um leque muito grande na Caritas de muitas iniciativas que dão certo e que se estruturam e que hoje já geram outras reflexões, outras produções que não pautada pela grande economia, pela macroeconomia, pela economia capitalista. Então é um outro formato de fazer economia, né, e que a gente acredita que tem que ser fortalecido, porque além de desenvolver localmente, né, economicamente e gerar renda, você está dando autonomia, né, para o sujeito, para aquela pessoa, de viver daquilo que ela sabe, daquilo que ela sabe fazer, daquilo que ela sabe produzir, né? Então tem uma valorização do saber local, tem uma valorização da pessoa, tem uma valorização do trabalho, né? E não por que eu tenho que trabalhar naquilo que me dão um espaço para trabalhar, né? E não daquilo que eu sei fazer, né? De plantar, de fazer artesanato, de outras produções, né? Então é um pouco isso. A gestão de risco na Caritas, ela começa já na década de 60 com o início da Caritas, né? Quando a Caritas surge através de Dom Helder, já era para dar uma resposta a um programa que na época o governo tinha, que era a Aliança pelo Progresso. Então, na verdade, naquele momento histórico, a Caritas surge nesse atendimento emergencial para distribuir pão, né, leite e também atender as famílias que estavam em área de risco e situações de enchentes, de vulnerabilidade também do clima. Então a Caritas entra nesse processo, digamos que a gestão de risco na Caritas é o primeiro programa que surge, né? E aí com o tempo ela vai aprimorando esse trabalho. Então a gente começa a perceber que o trabalho da Caritas não é só na resposta imediata, mas num trabalho de prevenção junto às comunidades, para que os agentes sociais, os atores sociais locais saiba fazer a percepção do risco. Com essas mulheres que muitas vezes no início não se sentiam capazes, hoje elas estão na política, né? Elas estão produzindo, elas estão questionando a sua vida dentro de casa, então é um passo
muito além do que só o trabalho, né? É a solidariedade, é a autogestão, é uma outra forma de trabalhar que vai, né, de encontro e contra, na verdade vai contra esse processo que a gente vê do mercado, que é completamente o oposto. E depois, né, claro que a resposta imediata sempre é um trabalho nosso, tanto que a gente faz campanhas, mobiliza a sociedade para ajudar naquele momento, na solidariedade, na contribuição de quem pode naquele momento ajudar quem não pode, mas também num processo posterior que é a reconstrução da vida, que para nós é fundamental. Quando a gente pensa a reconstrução da vida, a gente pensa no desenvolvimento territorial, solidário, sustentável, né, que as famílias atingidas e os atingidos sejam protagonistas desse processo, né, saibam como fazer esse processo de reconstrução e também reconstrução da esperança, né, porque a gente sabe que sempre quando ocorre uma enchente, um vendaval ou um evento climático, a questão das mortes, né, da destruição do local, da sua vida, do seu ambiente é muito forte, deixa marcas muito fortes na vida daquela pessoa e daquela família. Então o que eu faço profissionalmente, mas também pessoalmente, porque você apoiar as pessoas, apoiar os empreendimentos, apoiar sujeitos que às vezes não têm capacidade de se reconhecer enquanto sujeito de direito, enquanto sujeito de eu posso, né, enquanto sujeito questionador da sociedade, é muito feliz, né? Então profissionalmente eu faço junto aquilo que eu mais amo para mim, que é militar pelas causas sociais, né, que é militar pelo direito das pessoas, que é estar junto com as pessoas. Eu já desde da juventude, né, eu sempre participei, militei na Pastoral da Juventude e também em outros movimentos sociais, movimento sindical, né, movimentos comunitários, né, associação de moradores. Então, e a Caritas, eu sou de uma Caritas diocesana, né? Lá a gente ajudou a construir essa Caritas, né? E aí também no regional foi a oportunidade de ter um trabalho mais ampliado, né? Então, para mim, estar na Caritas é a oportunidade de a gente pensar o desenvolvimento territorial, solidário, sustentável numa outra perspectiva, né, de empoderar a comunidade, de fazer com que principalmente mulheres e outros sujeitos que não têm condição de se organizar, né, poder ter uma iniciativa e começar um processo de motivação, né, e de organização comunitária. No próximo bloco, representantes da ONU que estiveram no estado participaram de fórum sobre economia solidária. Durante a passagem pelo estado, membros da ONU participaram de fóruns sobre economia solidária. Precisa ter uma reflexão mundial. Não dá mais para 46, 48 grandes famílias, eles detêm mais renda que 3 bilhões de pessoas no planeta. Então, a comunidade internacional, as pessoas têm que refletir sobre um outro modelo de desenvolvimento que seja mais sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Como desigualdade de gênero, também de raça, também existem desigualdades regionais, né, que devem ser abordadas. E realmente, após analisar o desempenho das políticas no âmbito nacional, né, é importante se aprofundar e entender melhor o porquê que essas políticas não fizeram um impacto tão grande quanto em outros casos, né? Então, acho que essa avaliação tem que ocorrer e esse aprimoramento tem que ocorrer e ele está ocorrendo. Então, todas as iniciativas de economia solidária, elas são fundamentais porque
elas colocam as pessoas em primeiro lugar, elas não colocam o lucro como a qualquer preço, elas colocam o objetivo de ter resultados econômicos para os projetos se perpetuarem, né? Mas é uma outra lógica de funcionamento da economia e da sociedade. Então ela tem uma necessidade, um potencial fundamental. Mas não podemos esquecer, do outro lado, a repensar que modelo de economia nós queremos. Recentemente em São Paulo ocorreu situação quando foi impedida a construção das novas ciclovias. Parte da sociedade interessada em promoção dessas ciclovias se reuniu, exigiu que fosse reavaliada essa decisão e a resposta da Justiça e da gestão pública, né, foi se ir para trás e parar, né, e reavaliar. Isso me mostra, né, que as propostas objetivas, que a força da sociedade se pode mudar a realidade. Então acho que esse é um avanço muito interessante que eu pessoalmente observo aqui no Brasil. Objetivos da sustentabilidade que não esqueça de ninguém, não deixa ninguém fora dos avanços, né? Nós não podemos mais sobreviver, aceitar que seja bom para alguns, né? Enquanto poucas famílias detêm muito da renda mundial, 3 bilhões ainda vivem em condições ou da extrema pobreza ou da pobreza. Isso a humanidade não pode mais aceitar.